Muito bem. Bom, eu vou começar avisando que teve alguma mudança no servidor, que eu até agora não descobri bem qual que está me obrigando a fazer determinadas coisas que eu estava mostrando mais como curiosidade, mas agora está funcionando dessa forma. Felizmente tem já um caminho de como resolver o problema e que até estava mostrando, então nós vamos seguir por esse atalho para evitar os traumas do meio do campo. Primeira coisa, vou fazer a demonstração aqui da instalação do site do JP usando o Drupal. A primeira coisa que eu fiz aqui foi verificar que já existe uma entrada para o JP no servidor, no DNS do MIUR. Tá? Então significa que eu posso chegar aqui e pedir o endereço do site do JP e ele está me dando aqui a página padrão do Debian lá no nosso servidor. Bom, para poder começar a fazer o trabalho, eu vou precisar de uma ajuda do superusuário. Então eu vou chamar o professor, vou pedir para ele preparar lá o ambiente para poder fazer a instalação. Isso vai ser feito aqui no terminal. O JP já está lá no servidor, tá? Então eu vou aqui subir para o root e aí eu vou fazer o que eu preciso fazer para o JP poder instalar o site dele. Primeiro eu vou lá no /w e vou criar um diretório para ele. Por enquanto eu só tenho esse aqui. Eu vou criar o diretório JP e vou dar esse diretório para o próprio JP. Então make dir para criar o diretório e shell para trocar o dono do diretório. Tá? Então agora eu tenho aqui um diretório para o JP trabalhar. Tá? Pois bem, próximo passo, eu vou lá no RPC, famoso diretório de configuração do Linux, a parte 2, sites available, ou sites disponíveis. Eu vou chegar aqui e eu tenho o default 0, tenho 001 Afrânio, CTT, CDT, Coenafra, coisa e tal, tá? Então eu vou pegar, eu tenho que, vamos dar uma olhadinha aqui, só rapidinho, só para lembrar, 0001 default, 000 default, e eu vou dar uma olhada também no 001 CTT conf. Então está aqui. O default é esse aqui, que não especifica um nome de servidor e diz que tem que usar o diretório var www.html, que é a raiz dos documentos que ele vai mostrar. E não tem nenhuma definição aqui, simplesmente pega a definição, todas as definições que estão lá no apache.conf, html.conf, alguma coisa desse tipo. E o que eu vou fazer, que nós precisamos fazer para o Debian para poder publicar o Drupal, é pegar um arquivo com esse formato aqui, ó, que tem um nome do servidor, é um virtual host, né? E vai apontar para o diretório que for, no caso ali eu vou apontar para o JP. E mais, para poder rodar o Drupal eu vou ter que botar isso aqui no final, que é uma definição que diz que eu posso sobrescrever a URL de acordo com as regras que estão em htaccess, quando eu entrar nesse diretório, que é o diretório do Drupal lá. Tá? Muito bem. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar uma cópia do 000 default para 001-jp.conf. Cada usuário, cada projeto vai ter o seu arquivo de configuração aqui. O problema agora é que esse arquivo
ele pertence ao root, só o root que poderia escrever, então vou dar ele para o JP. Shell JP 001 traço JP. Então agora eu corrigi o probleminha e o JP vai poder editar o arquivo. Beleza. Por enquanto não preciso mais do root. Obrigado pela ajuda. E volto o JP aqui para trabalhar. Pois bom. O que o JP vai fazer aqui? Bom, vamos começar descompactando. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que de repente tocou alguma sujeirinha aqui. Estou rmdir Drupal 9 e vamos então descompactar. Tar -zxf. Vou fazer dessa forma que eu já expliquei, já mostrei como funciona o tar, então eu só quero descompactar e extrair. X de extrair, Z de descompactar, porque está compactado, e o F para dizer o nome do arquivo. Drupal. Aí vai descompactar esse arquivo aqui, gerando um diretório Drupal aqui. Vou lá dentro desse Drupal, do diretório Drupal, e vou mover tudo que está aqui. Ó. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho um monte de arquivos comuns, tenho diretórios e tenho arquivos escondidos. Tá? E tenho, obviamente, dois arquivos escondidos aqui, que é o diretório atual e o diretório anterior. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Bom, então vamos, primeiro, mover todos os arquivos normais para o var wjp. Então, moveu tudo para lá. Agora eu vou mover os arquivos escondidos apenas. Então, eu vou botar o quê? Ponto e -z. Então, vou mover tudo que começar com ponto, depois ver alguma letra, depois mais alguma coisa, vou mover isso lá para o JP. Tá? Então, se eu olhar aqui agora, eu descubro que aqui eu não tenho nada a não ser o próprio diretório e o diretório anterior. Mas se eu olhar lá no var www.jp, eu vou descobrir que toda aquela estrutura que estava aqui no Drupal 959 está agora aqui. Tá? Pois bem, então agora eu posso pegar e pedir para o professor, né, assumir o papel de root, ir lá e liberar para mim o site para eu publicar ele e ele aparecer. Então vamos lá. Vamos ver. Ah, não posso chamar. Para poder chamar o professor, eu tenho que, primeiro de tudo, eu tenho que trocar, editar aquele arquivo que o professor criou para mim. Então eu vou fazer aqui, ó, nano etc Apache 2 sites available 001 JP. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Primeiro aqui eu vou colocar server name. E aí, no caso aqui é o jp.milware.com.br. E lá embaixo, no final, eu tenho que colocar alguma coisa aqui no lugar do virtual host. Eu vou ter que colocar antes aqui aquela entrada. Bom, eu vou aqui copiar. Para economia de tempo, eu estou usando o conta-toco aqui direto. cat etc Apache 2 sites available 000. Que eu preciso. Não é esse não, cara, desculpa. Falei bobagem aqui, não é o 000 não, prefiro aquele 01 ctit.conf. É esse que eu preciso. Desculpe a nossa falha.
Então vou pegar esse texto aqui e vou colar ele lá no arquivo que eu estou editando. Então está aqui, ó. Tá tudo certo? Não. Tem duas coisas que estão erradas aqui. Primeira coisa que está errada aqui em cima, ó. Document root está com HTML. Não é HTML. Eu vou trabalhar no diretório JP. Detalhe que aqui em cima ele aparece sem o barra no final, enquanto que aqui embaixo ele aparece com barra no final. E o erro está aqui também, ó, porque não é o CTIT, é o JP. Tá? Agora está tudo ok. Estou dizendo que ele vai, quando chegar no diretório var www.jp, ele vai permitir a sobrescrita de todos os acessos de acordo com as regras que estão no .htaccess. Tá? Ctrl X para salvar. Salvei ele lá. Agora sim eu posso pedir para o professor liberar o site para mim. Então, lá vem o professor. E o que ele vai fazer aqui? Primeiro, ele vai fazer um link para que o site available disponível apareça no sites habilitados. Então, aqui, ó, aqui eu tenho links que falam para os sites que estão lá do outro lado, tá? Que eu vou aqui criar um link para botar o JP aqui. Então, ln-s é um link simbólico, e aí eu vou dizer aqui, ó, um link para o arquivo sites available 001-jp.conf, e basta eu colocar dessa forma, não preciso colocar mais nada aqui. ls-l e cá está, ó. O JP aparece aqui apontando para o JP que está no site available. Agora o administrador não vai já botar o site no ar, ele vai ver se o site, se a configuração está ok. Então, Apache Control config teste. Então, ele checou a configuração, disse que a sintaxe está ok. Então, agora eu posso pegar e mandar carregar essa nova versão de configuração. Então, eu vou chamar aqui o controlador de serviços do sistema para reiniciar, restart, o serviço do Apache 2. Como ele não falou nada, sinal que está tudo ok. Sinal também, então, que se eu chegar aqui agora e pedir esse endereço aqui outra vez, aí ele já foi direto para o programa de instalação. Beleza. Posso pegar e despedir do superusuário aqui. Voltando aqui, bom, está aqui. Primeira coisa de tudo, escolher a linguagem. Salvar e continuar. Beleza. Opa, achou um erro. É porque ele está dizendo assim: a tradução precisa ser gravada no site. E o site pertence ao JP. Mas quem vai gravar aqui agora, quem está rodando lá, é o www.data, que é o usuário que roda o Apache. Então, ele precisa que eu crie lá dê permissão ou que eu crie o diretório. Ele está falando aqui para criar o diretório. Só que se eu for criar esse diretório aqui, eu também vou ter que dar esse diretório para o usuário, para o usuário da www.data. E aí é mais fácil do que eu chamar o administrador para mexer, eu chegar e simplesmente dar permissão aqui. Então aqui eu vou ser www.jp, ele está falando que é o diretório sites default
Tá? Então, dentro desse diretório aqui, eu vou descobrir que tem o quê? Só tem isso aí. Eu preciso ter um diretório files aqui para poder dar ele para o www.data. Como isso vai exigir que eu tenha a senha do www.data e a senha do www.data é uma senha inválida, ela não funciona, então eu tenho que pegar e fazer uma outra coisa. Vou fazer o seguinte aqui. Chmod, eu vou dar permissão de escrita para os outros usuários. Então, para os outros usuários, eu vou adicionar a permissão de escrita. Outros usuários é porque você tem o próprio usuário, dono do arquivo, tem o grupo do usuário e tem os outros usuários, que são aqueles que não é nem usuário nem do grupo do usuário. Eu vou dar isso aqui, permissão de escrita aqui no próprio diretório. Tá? ls-la, eu descubro então que agora o diretório tem permissão de escrita para outros usuários. Isso aqui não se deve deixar isso dessa forma não, porque isso aqui dá problema de segurança. Tá? Mas para a instalação não tem jeito de não fazer isso. Vamos voltar aqui e eu vou mandar tentar novamente. Aí ele vai conseguir criar o diretório, já passou para português e aí está pedindo o perfil. O perfil demo, ele monta um site com informações de uma empresa fictícia. O mínimo, ele dá um site basicamente com tudo fechado. Não tem nenhum tipo de dados, nenhum tipo de publicação para você colocar, nada. Aí você vai fazer o site praticamente do zero, exceto pelo fato que você já vai ter instalado todo o core. O padrão, ele usa os recursos mais comuns, já pré-configurado. Tipicamente, ele permite que você coloque um site para rodar que tem artigos e que tem páginas básicas, com ou sem comentário. Tá? Vou deixar no padrão, salvar e continuar. Aí ele encontrou um outro erro aqui, que está lá naquele mesmo diretório, site default, tá? Que é o seguinte: ele fala para copiar o arquivo site default settings php para site default settings php. Ou seja, eu preciso de um arquivo de configuração que não está lá. Então vamos lá, que eu vou descobrir aqui, que eu tenho default settings, mas não tenho settings. Então eu vou fazer uma cópia default settings para, eu faço aqui, default settings de novo, e depois eu tiro a palavra default e deixo só os settings. ls-la, está aqui, o settings está aqui, só que eu tenho que deixar o www escrever nele, então tem que botar um W aqui. Tá? Então aquele mesmo comando que eu fiz para esse ponto aqui, tá? Que permitiu que ele escrevesse, que ele criasse o diretório files, eu vou dar ele agora para os settings. Então eu vou chamar aquele chmod, só que em vez de para o ponto eu vou dar para os settings. Então está aqui, agora o www vai poder escrever nos settings também, ok? Então volta aqui e tenta outra vez, beleza, tá? Nesse ponto até aqui é esse o procedimento, exceto que você pode adiantar ele lá na fase final. Então na próxima demonstração provavelmente eu já vou fazer isso. Pegar e fazer preparar o diretório default, site default, para não ter que ficar entrando toda hora ali. Tá? Agora, nesse ponto é que está o problema, que mudou alguma configuração e que não vai deixar funcionar. Eu vou mostrar como não vai funcionar. Eu vou dizer aqui primeiro que eu vou usar o PostgreSQL, não vou usar o MySQL, MariaDB, nada disso, vou usar o PostgreSQL aqui. Eu não gosto de usar os outros, eu gosto de usar o Postgre. Vou botar aqui o nome do banco de dados. Bom, eu vou criar aqui um banco de dados que eu vou chamar de JP. Banco de dados, ano 23/05, e hoje é dia 21.
Tá? Nome do usuário do banco de dados vai ser o JP mesmo, a senha dele, lá no banco de dados. E aí, vamos andar só aqui, eu não vou mexer, localhost está se referindo que o servidor de banco de dados está no próprio servidor, lá do 1000L. Se eu tivesse outra máquina só para o banco de dados, eu colocaria o IP ou o nome dele aqui, e a porta que ele vai acessar para o banco de dados é 5432. Tá? Prefixo, nome, tabela, se eu contratar locação em algum lugar que só me dá uma base de dados, que eu não posso ter vários bancos de dados lá, aí eu coloco um prefixo de nome de tabela aqui, que ele vai usar esse prefixo em todos os arquivos, todas as tabelas de banco de dados desse site especificamente aqui. Tá? Aí você pode ter vários sites com tabelas próprias, mesmo que você tenha só um banco de dados, só uma base de dados para trabalhar. Tá? Não vou mexer em nada disso aqui não, só vale continuar. Aí aqui que está o famoso erro. Tá? O problema aqui é o seguinte, eu não sei o que foi que aconteceu, que de repente o PostgreSQL está dando uma resposta para uma função específica do Drupal, que pergunta qual é o locale, tá? Locale name. Locale é um sistema que pega e faz a tradução ou para português, ou para inglês, para francês, sei lá, da língua, do idioma que for. E ele normalmente está com o UTF-8, só que ele está pegando e devolvendo POSIX, e aí ele dá erro. Tá? Então por isso é que a gente vai chegar aqui no PHP pgadmin e vai fazer o seguinte, a gente vai entrar nele, então vou entrar aqui com JP, a senha de JP, entrei, tá aqui, ó. Esse aqui que é o problema. Os bancos de dados, quando estão sendo criados, eles estavam sendo criados com EN sublinhado US de Estados Unidos, United States, ponto UTF-8. Mas aqui ele está fazendo o seguinte, ele está voltando EN sublinhado US sublinhado POSIX ponto UTF-8. Isso aqui é que está dando errado. Tá? E eu ainda não consegui resolver esse problema. Então, o que eu vou fazer aqui? Não vou parar a minha publicação por causa disso. Eu vou chegar aqui e vou criar um banco de dados que eu chamei de JPDB 230521, tá? Base de dados do site JP teste. Tá? Se eu for botar uma codificação aqui, eu tenho que colocar a UTF-8, tá? Mas não preciso nem colocar, que ele já vai automaticamente pegar a codificação correta. Aqui, ó, JPDB 2305. Ele acabou ficando com um caractere a mais aqui, ó, tá vendo? Ficou com um caractere a mais ali. Tudo bem. Então eu tenho que lembrar disso quando eu chegar lá no aqui, ó, eu vou ter que corrigir aqui, porque lá está errado. Só para a gente não tropeçar, não parar aqui, eu vou corrigir aqui. E aqui eu vou botar a senha. Ou seja, como ele não está conseguindo criar o banco de dados por aqui, eu vou lá, crio o banco de dados, venho aqui. Repara que o banco de dados foi criado com apenas 7.000 KB, está com 7 MB aqui, vamos dizer, mais ou menos, tá? De banco de dados. Mas na hora que eu mandar criar as tabelas, tem que estar criando as tabelas, criou as tabelas, agora está instalando o Drupal,
Olha aqui, ó. Se eu atualizar aqui, ele agora está com 11 megabytes. Tá? Estava com 7, já passou para 11 megabytes. Já aumentou a dita coisa. Está instalando os modos do site, do Core. Agora vai atualizar as traduções. Nesse ponto ele demora um pouquinho. Nós vamos esperar ele aqui um pouco. Terminou de fazer a instalação, configurar as traduções. Agora ele vem para configurar o site e está me dando 2 recados aqui. Primeiro, que ele conseguiu importar as traduções. Segundo, está dando um alerta que ele já fez todas as mudanças que eram necessárias lá no Default Settings PHP e no diretório Sites Default em geral. Então eu posso, ele está falando aqui que é melhor eu ir lá e tirar aquela configuração. Então vamos lá tirar aquela permissão de escrita que está aqui, ó. Está aqui e está aqui. Eu vou tirar essa permissão aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui esse dito cujo, só que com menos em vez de mais. E também vou fazer uma coisa aqui, eu vou já fazer isso para os dois, para o site, para o diretório e para os settings. Então, ls-la. Então está aqui, ó. Tá? Tirou a permissão de escrita daqui, tirou a permissão de escrita daqui. No entanto, o files continua sendo www, então o Apache não vai ter problema de rodar e colocar qualquer coisa que for necessária ali, ok? Então, nesse ponto aqui, basicamente, meu site já está pronto. O que eu vou fazer aqui? Agora vou informar o nome do site. Vou colocar aqui JP na aula de... Isso aqui não foi na aula de hoje, foi na aula de dia 19, se eu não me engano. Foi no dia 18, dia 18, tá? Então vou botar aqui, aula de 18 de maio. Com nome grandão. Opa, tá errado. Ah, tá. End 18 de maio. Tá. Tem que botar um endereço aqui mesmo que não vai usar, não vai funcionar, porque a locadora, a local web não dá e-mail para mim. Então vou botar aqui alguma coisa, jp@gmail.com. Talvez pode até existir, se existe eu não sei, né? Nome do usuário, eu vou botar aqui, esse usuário é o usuário que vai manter o site, tá? Então vou botar aqui JP. A senha não tem que ser a mesma senha que ele está usando lá, mas é bom você anotar a senha para não esquecer, não perder. Se perder, você vai ter que pegar e reinstalar o site de novo. Até eu, de vez em quando, bobeio e faço isso. Aí aqui já seria o e-mail desse usuário JP. Como ele é o administrador, ele pega e já usa o mesmo e-mail lá do site, apesar de que ele não vai estar funcionando aqui, tá? E você pode trocar também. Vou tirar receber notificações, porque não vai funcionar mesmo, vou tirar sem. Então, continuo aqui, salvar e continuar. Então agora ele está atualizando as configurações. Continua aqui aqueles avisos que já estavam aí, concluindo tudo. Completado 14 de 14, e agora ele vai me dar aqui finalmente já a página. Tá aqui, ó, bem-vindo. Cheguei aqui, JP, administrador, no site JP na aula de 18 de maio, tá? Aqui eu tenho a interface de administração, tem a parte de conteúdo, estrutura, aparência, estender, configurações, pessoas, relatórios e ajuda, tá? Eu vou agora direto fazer duas coisas aqui. Primeiro, em configurações. Deixa eu explicar por que primeiro. Eu vou sair e eu vou ele está falando que precisa de aceitar cookies. Ok. Entrar. Olha aqui. Entrar. Criar nova conta,
e recuperar a senha. O problema está aqui em criar nova conta. Do jeito que está, qualquer um pode chegar aqui e criar uma conta. Coloca aqui um e-mail e coloca aqui um nome de usuário. Tá? O problema é que nas versões anteriores do site CT&T, de repente o pessoal estava chegando aqui e tentando criar conta, e pelos e-mails que falava, que aparecia, você via que não era assim o e-mail de um usuário normal, era de um usuário que estava querendo bagunçar o meio de campo, que queria chegar e detonar tudo. Tá? Então você não vai permitir que se crie conta, ou vai tentar restringir isso. Então eu vou para o lado do entrar aqui, vou entrar como JP, que é o administrador do site. Tá? E eu vou fazer o seguinte aqui, em configurações, eu tenho aqui, ele está dizendo aqui que provavelmente já tem atualização do site, mas eu não vou botar agora não. Vou entrar aqui em opções de conta, e eu tenho aqui embaixo, ó, o cadastro e cancelamento. Quem pode cadastrar contas? Isso aqui já é uma evolução do Drupal em relação ao que era mais antigamente. Ele já coloca automaticamente que o visitante pode até criar conta, mas ele depende de uma aprovação do administrador. Ou seja, ele cria a conta, mas a conta fica bloqueada. Tá? De jeito nenhum que a gente coloque isso aqui. Colocar o visitante pode criar conta, ele cria a conta e entra já e já pode fazer a bagunça que ele quiser. Tá? Aqui no caso do CT&T, por exemplo, que é um site com baixo número de usuários, só quero que acesse aqui os usuários que são os alunos que estão trabalhando aqui, então eu coloco que só o administrador pode criar conta. Tá? Se você quiser deixar que o visitante crie conta, você, por favor, coloque aqui e você vai ter que ver automaticamente, você vai ter que procurar lá, porque ele não vai estar avisando. Quando tem e-mail, ele avisa, ó, fizeram um cadastro lá. Vai lá e verifica que tem um novo usuário. Tá? Mas aqui, como o e-mail não está funcionando, não vai ligar isso aqui. Eu recomendo, francamente, estou usando a configuração que eu travo isso aqui e não deixo. Só o administrador pode criar conta. Tá? Aquele site aquele site, aquele diretório files, você vai ver para que ele serve daqui a pouco. Vamos salvar essa configuração aqui. Tá? Então, se o usuário chegar para entrar ali, um anônimo chega para tentar logar, ele não vai ter a opção mais de criar uma conta para ele. A segunda coisa que tem que fazer é aqui, em pessoas, no momento você só tem o JP, que é o administrador. Pode fazer tudo, inclusive publicar material. Só que não é bom você ficar trabalhando como administrador, nem no Linux, nem no Drupal. Tá? É bom você ter usuários que têm permissões, eventualmente com mais autoridade, com mais autonomia, mas não ser o administrador. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é criar um novo usuário para o JP poder usar o Drupal e publicar material sem ser como administrador. O e-mail aqui não é obrigatório, ele vai ajudar se tiver sistema de notificação funcionando, porém, como ele não vai funcionar mesmo, não vou colocar nada. Vou botar aqui o nome do usuário. Normalmente a gente coloca um nome simples, mas João é muito comum, Pedro já é comum, né? João Pedro é comum também, mas tudo bem, vamos colocar aqui, vamos tentar forçar um pouquinho a barra. Senha. Deixa eu fazer de novo. Ele dá umas dicas aqui de como fazer uma senha forte.
letras maiúsculas com minúsculas, botar números, botar pontuação, e quanto maior o número de caracteres, mais ele gosta. Tá? Aí isso aqui, ó, quando permite criar, visitante criar conta, mas precisa de autorização do administrador, aí ele cria como bloqueado, não como ativo. Tá? Então aqui, se eu quiser que alguém, quero falar com alguém que não responde meus chamados, vem cá e está com bloqueado aqui, aí o cara vai ter que pegar e me procurar de alguma forma para poder eu ativar ele. Aqui, ó, papéis. Papéis é como se fosse papéis de teatro, personagem de um teatro, de uma novela. Tá? Como eu estou criando, ele já é automaticamente usuário autenticado. Administrador é o máximo, eu não quero administrador, mas eu quero que ele possa publicar alguma coisa. Então vou botar aqui editor de conteúdo. Tá? Não vou botar para notificar o usuário sobre a sua nova conta, porque não adianta, a notificação seria por e-mail, e-mail não está funcionando. Aqui que é o barato, ó. Adicionar novo arquivo, procurar novo. Isso aqui é para você mandar uma foto do perfil. Tá? Então o JP pode mandar uma foto dele aqui e colocar lá no perfil para aparecer. Quando ele fizer algum comentário, coisa e tal, aparece a foto, o nome, coisa e tal, diz quando foi que ele mandou. Então, esse arquivo de foto vai ficar lá no diretório Files. Detalhe, está programado para aceitar só 2 MB. Normalmente a foto é pequenininha, tipo um ícone. Tá? Idioma do site português, criar nova conta. Então ele criou a nova conta aqui. Tá? Então agora está finalmente a primeiríssima configuração, inclusive com algum cuidado com a segurança, já está feito. O JP, o João Pedro, o site está no ar. Tá? Vamos voltar ao site aqui para a gente ver que está aqui JP início, está aqui, ó. Esse aqui é o site. Esse tema aqui não aparece originalmente os links aqui para você poder publicar, ele aparece por aqui. Tá? Então, guia do usuário, criar conteúdo. Porque entrar aqui no criar conteúdo, você vai ver que tem 2 tipos de publicação, que é o artigo e a página básica. Tá? Então, aqui eu já consigo começar a produzir o material e publicar no meu site. Ok? Então esse aí é nossa primeira demonstração. Um abraço.